Irmãos queridos, vamos aprender um pouquinho mais da palavra, que conforme Deus colocar em nossos corações. Então já vimos que esse capítulo 11 é chamado teologicamente, não tem essa expressão na Bíblia, não é? Dos heróis da fé. O título dado aqui nessa tradução é A Natureza da Fé, Exemplos de Fé tirados do Velho Testamento. Então nós já vimos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. É a melhor definição de fé em Deus que nós conhecemos, tá certo? Aí nós falamos sobre a fé, sobre Abraão, aqui nessa relação de heróis da fé, não é verdade? Aí nós passamos por Abel. Abel ofereceu um sacrifício melhor a Deus, porque ele era obediente a Deus, era santo. Enquanto Caim, seu irmão, ofereceu o sacrifício, mas não foi por fé. Ele era carnal, ele deu lugar ao inimigo, não é? Depois fala sobre Enoque. Enoque foi trasladado para não ver a morte, ele não morreu. Deus o levou, tá certo? Depois vem sobre Noé. Vimos que Noé foi avisado por Deus da grande catástrofe que ele ia mandar sobre a humanidade. As circunstâncias, a realidade em volta não indicavam nada disso. Primeiro porque não chovia na terra ainda, sabe, irmãos? Lá no Gênesis você lê que a terra era regada por um vapor que subia da terra. Então como é que Deus agora manda construir um barco do tamanho maior do que, mais comprido do que essa igreja, não é? Largo e alto também. Mas Noé obedeceu. Ele podia ter questionado, isso é um absurdo, não tem sentido fazer um negócio desse. Mas quando a pessoa está debaixo da direção de Deus e crê em Deus, obedece, mesmo achando que tudo está muito estranho, porque Deus sabe o que faz, não é, irmãos? Deus vê muito além do que nós podemos perceber. Então Noé, ele fez aquela arca, na verdade, e depois, não sei quando, ninguém sabe quantos tempos ele passou construindo. Ele era de quase 120 anos, tá certo? Quando veio na construção da arca, porém, não sabemos quantos anos ele construiu. O dilúvio foi no ano 500 da vida de Noé. Já pensou? Como se vivia muito naquele tempo, não é, irmão? Depois de Noé que fala sobre Abraão. Abraão, sendo chamado, obedeceu. Deus mandou ele para uma terra que não sabia, ele não sabia para onde ia. Mas Deus disse para ele: sai da tua terra, meio da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mandar. Ele reuniu a família e disse: olha, vamos sair daqui, não sei para onde. Deus é quem sabe, vamos sair. Que direção ele tomou, não sei, se foi o norte ou o sul, o leste ou o oeste, mas Deus o dirigiu até ele chegar à terra de Canaã. Louvado seja Deus. E Deus gostou tanto de Abraão, e ele viveu no meio de um povo idólatra, mas Deus gostou tanto dele, que em Gênesis 12:3 diz que Deus falou com Abraão e disse, não é? Abraão, eu te abençoarei grandemente, farei de ti uma grande nação. Olha, Abraão já era idoso naquela altura, ele estava, se não me engano, com 75 anos, está vendo? E faria uma grande nação, com Maria do Mar, com a estrela do céu, etc. E no versículo 3 do capítulo 12 ele diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Está vendo? E Deus disse para ele: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos irmãos, um governo que amaldiçoa Israel, um governo que odeia Israel, está amaldiçoado por Deus. Abraão foi o pai da nação israelita, entende? Então, vem aí as eleições de outubro,
eu não vou dizer em quem você votar. O púlpito não é lugar de fazer política. Agora, eu posso dizer a você o perfil de quem você não deve votar. Aliás, o nosso pastor presidente da IADERN nos reuniu segunda-feira, todos os obreiros do Rio Grande do Norte, e baixou uma resolução conjunta da diretoria da SEMADERN e da IADERN e da SEMADERN, da convenção. E ali tem várias recomendações, não em quem votar, mas em quem não votar, né? Em quem votar, ele diz de uma maneira simples, em quem respeitar os princípios cristãos. Agora, não vote em quem não respeita os princípios cristãos. Não vote. Não vote. Então, naquela resolução, ele diz ali, meus irmãos, me dê aqui meu celular, por favor. Ele diz que você não deve votar em quem é a favor do crime hediondo do aborto. Você não deve votar em candidato ou candidata que aprova o casamento homoafetivo, viu? Você tem que examinar, saber o que é que esse candidato ou a candidata pensa, né? Qual é o seu partido, qual é a sua origem e o que ele crê, defende ou não defende. Então aqui nós temos, e ele fez isso em função também de uma recomendação do Ministério Público do Rio Grande do Norte, para que os pastores, e lá diz pastores e padres, líderes religiosos, tenham cuidado para não fazer política dentro da igreja, no ambiente da igreja. Não, o pastor tem o dever de orientar o povo em qualquer assunto, inclusive sobre política, mas não pode fazer política partidária. Anos atrás eu fui ao Tribunal Regional Eleitoral e fiz uma consulta, levei por escrito e me responderam por escrito, que o pastor pode sim reunir o seu povo num lugar neutro, não no templo ou no departamento infantil ou em qualquer lugar, mas um ambiente neutro, um restaurante, uma recepção, e dar orientação sobre a política. É dever do líder religioso orientar o povo em tudo. Então, vou pegar aqui a resolução do pastor, da Aliança SEMADERN, para que você saiba. Eu localizei. Tecnologia ajuda, não é, irmão? Aí ele coloca aqui vários considerando. E eu tenho que fazer isso no culto de doutrina, foi orientado isso. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte e a ADERN, a Convenção dos Ministros Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, SEMADERN, por intermédio de suas diretorias, né, de acordo com o artigo 7º, etc., do Estatuto, considerando o momento da vida nacional, em que os brasileiros deverão votar nas próximas eleições para presidente da República, senador, deputado federal, governador, deputado estadual. Considerando que as pessoas eventualmente eleitas para referidos cargos assumirão os mais altos postos políticos da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Federal, Estadual, Legislativo Federal, Estadual, com competência para dirigirem administrativamente o nosso país, representarem-nos ante os demais países, definirem nosso futuro, futuras leis, além de cumprir outras atribuições, sumamente importante, influenciando assim todas as áreas da vida social, inclusive no que tange os direitos fundamentais à vida, à liberdade de crença, de pensamento, de expressão, dentre muitos outros afins. Veja a recomendação importante, é a resolução. Considerando que a Igreja do Senhor Jesus deve exercer influência marcante no meio social em que se insere, como ocorria nos tempos apostólicos. Considerando que cada cristão é livre para votar em quem desejar, de acordo com a sua consciência, mas que a participação na vida da comunidade é importante para o cumprimento da missão profética e salvífica que lhe foi confiada.
considerando que é de grande importância que o servo de Deus exerça seu papel como cidadão e eleitor, quando o momento das eleições, definindo seu voto com arrimo na ética emanada da palavra de Deus, não apoiando o candidato ou candidata que manifestamente se posiciona contra os sagrados princípios cristãos. Considerando que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, como uma instituição cristã centenária, não se exime de anunciar e defender a mensagem e os valores do Evangelho. Aí coloca vários versículos, não é? A Bíblia. Considerando que por força de normas estatutárias da IADERN e SEMADERN, os membros têm, respectivamente, direito a receber orientação acerca de atividades sociais, políticas ou assemelhadas no âmbito externo da igreja, também a serem instruídas na prática da cidadania cristã. A diretoria da SEMADERN e IADERN emitem presente resolução conjunta a todos os membros da IADERN e ministros da SEMADERN nos seguintes termos. Preste atenção. Não votar em candidato ou candidata que seja a favor do crime de aborto, da eutanásia e do suicídio assistido. O poder da vida e da morte está nas mãos de Deus. Por isso, nenhum indivíduo tem autorização divina para interrompê-la. Por tal razão, a palavra de Deus diz: não matarás, em Êxodo 23. Assim, 20, 13. Faltou incluir aqui Êxodo 23, 7. E não matarás o inocente. Quem pratica aborto é um criminoso, uma criminosa, assassino diante de Deus. Diz mais aqui. Pessoas doentes, em qualquer fase da existência, sob qualquer circunstância, constitui afronta ao mandamento divino. Matar uma pessoa porque está doente, não pode. Segundo, não votar em candidato ou candidata que seja a favor do casamento homoafetivo, poliafetivo ou incestuoso. Haja visto que todas essas combinações contrariam frontalmente o plano de Deus para a família, a qual nunca inclui esse tipo de casamento, viu, meus irmãos? E aí tem os textos bíblicos aqui, não é? O homem deve se unir à sua esposa, sua mulher e não às suas mulheres. Também o casamento incestuoso, casar com irmã, pai com filha, filho com a mãe. Tem um projeto, viu, de deputado esquerdista. Se tiver crente esquerdista, você está do lado do Satanás, pode estar certo. Não tenho medo de dizer. Esse deputado colocou um projeto de lei de um tal do Estatuto das Famílias do século XXI, onde diz o seguinte, que o casamento deve obedecer o amor que a pessoa sentir por alguém, independente de sexo ou de parentesco. Sabe o que é isso? Ele está defendendo que o pai pode casar com a filha, o filho com a mãe, pode ter relações, irmão com irmão, irmã com irmã, tudo isso, irmão. Isso é uma patifaria do Satanás. Se você votar num candidato que apoia isso, você é cúmplice desta miséria. Tá certo? Não votar em candidato ou candidata favorável à chamada ideologia de gênero ou do uso denominado da linguagem neutra. O diabo é tão terrível que quer assassinar até a nossa linguagem, nossa língua pátria, que vem desde que Pedro Álvares Cabral esteve aqui no Brasil, descobriu o Brasil, que a língua brasileira é português. A nossa gramática tem lá o gênero masculino, feminino, etc. Não tem nada a ver com sexo, é gênero literário, da literatura, da linguística. Está entendendo, irmãos? Então agora você não pode dizer mais meus irmãos, meus o quê, meu Deus? Não pode dizer meus irmãos, minhas irmãs, de acordo com essa gente aí, não. É dizer assim, minha gente. Entendeu? Não diz mais todos, é todes. É uma palhaçada mesmo do cão, meu irmão, para destruir
os costumes, a língua pátria, que é um símbolo nacional nosso. Entendeu, querido? Não vota nessa gente, não. Ideologia de gênero, essa coisa, linguagem neutra. Entendeu? Por quê? Porque Deus fez uma mulher, sem abrir exceção para a criação de outro gênero, existindo assim razão biológica, teológica, ética, linguística, que justifique desconstruir o paradigma binário na vida e na linguagem, tá certo, irmão? Não tem base científica nenhuma essa história de ideologia de gênero, não tem a menor base científica, viu? Não tem a menor base científica. A Associação de Medicina de São Paulo já provou que não tem nada de científico esse negócio de gênero neutro. A pessoa, um homem se sente mulher, uma mulher se sente homem, e por isso vai tomar hormônio do sexo oposto. Isso é uma agressão criminosa ao organismo. Atende ao interesse maligno, certo? De afrontar Deus. Ideologia de gênero, irmãos, é a maior afronta contra o Criador, que fez o ser humano macho e fêmea. Aí o diabo diz: não, ninguém nasce homem nem mulher, nasce no gênero neutro. Isso é coisa diabólica, irmãos. Tenha cuidado, viu? Não votar em candidato que defenda cujo partido em sua filosofia seja a favor do materialismo ateu e do comunismo, os quais negam a existência de Deus e defendem, entre outras coisas nefastas, o enfraquecimento da família tradicional e a eliminação da religião, por ser esta última, no dizer de um dos seus arautos, o ópio do povo. 5. Não votar em candidato que defenda a descriminalização da maconha ou de drogas nocivas à saúde, da mente e do corpo, pois a Bíblia diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Tá bem, meus irmãos? 6. Não votar em candidato que faz apologia da pornografia, seja na arte, sob argumento de que, como expressão cultural, desprezando a vontade divina, que nos adverte: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete é fora do corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Não votar em candidato que tenha discurso antissemita. Foi por isso que eu me lembrei. Antissemita contra Israel. Haja vista que a Bíblia diz: Deus disse: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Está vendo, irmãos? Que coisa terrível, não é? Não votar em candidato corrupto, ou candidata corrupta, na medida em que são pessoas arrogantes, perversas e ardilosas, que roubam o pobre. Diante do exposto, orientamos que cada membro da IADERN e ministro da SEMADERN ore a Deus antes de decidir o seu voto a qualquer candidato ou candidata nas eleições gerais deste ano. Procure inteirar-se da posição do candidato ou da candidata em relação aos critérios destacados nos itens anteriores, bem como a filosofia do seu partido, a que o candidato pertence. Vote apenas em candidato que respeite o princípio cristão, para que não venha a ser cúmplice diante do Senhor do sistema iníquo que domina a sociedade sem Deus. Assinadas as duas diretorias. Portanto, irmãos, está aqui uma recomendação que a nossa liderança maior nos orientou a passar para a igreja, tá certo? Passe isso para a sua família, está nas redes sociais, no grupo dos coordenadores, nos grupos diversos aí, vocês podem tomar conhecimento, tá certo? Então, voltando aqui nesses minutinhos que faltam para o texto lido. Meus queridos irmãos, nós vimos então que Abraão e Sara não podiam ter filhos, né? Não podia ter filhos, mas ele com 99 anos e ela com 89 anos, não é verdade? Com isso, Deus disse que eles iam ter filhos. O anjo foi lá dizer isso, Abraão sorriu, Abraão riu, Abraão disse: mas como é que pode um homem velho como eu ter filho? É impossível. Sara, mais reguardada, sorriu dentro do seu coração, sorriu. E o anjo disse: por que você sorriu?
Ela disse: eu não sorri. E você sorriu porque eu vi. Que Deus vê todas as coisas, não é, irmãos? Deus vê todas as coisas. E quando foi com 99 anos, eu já falei na vez passada, Abraão sentiu vigor no seu corpo, Sara também, e se uniram sexualmente, uma coisa absolutamente fora da ciência, não é? Tudo pela fé. E nasceu o filho da promessa chamado Isaque. Dê glória a Deus por isso, não é? Está vendo? Porque eles creram. E aqui diz que esses heróis da fé morreram na fé, sem ter recebido as promessas. Com exceção de Abraão, de Noé, muitos outros não receberam a promessa, mas creram, abraçaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Aqui tem uma lição para nós: estrangeiros e peregrinos na terra. Na hora que a igreja do Senhor Jesus, Jesus disse: vocês estão no mundo, vós estáis no mundo, mas não sois do mundo, como eu do mundo não sou. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Jesus diz lá em João 17, mas como vós não sois do mundo, o mundo vos aborrece. O povo mais aborrecido da face da terra, irmão, são os cristãos. É a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É o povo mais aborrecido. Viu? No século passado, mataram mais cristãos do que em toda a história de séculos para trás. Principalmente através do comunismo, do islamismo, que tem ódio aos cristãos também. Entende, querido? Porque nós somos peregrinos e forasteiros aqui na terra. Então não podemos gostar das coisas do mundo. Não quer dizer do planeta, não. O planeta é uma bênção de Deus. O planeta foi criado por Deus com a sua natureza maravilhosa, não é? Que se prejudicou depois do pecado. Quando a Bíblia fala o mundo, quer dizer as estruturas criadas pelo homem, não é? Com inspiração diabólica. Esse é o mundo. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Entende, irmão? Ah, você não vai amar a escola, não vai querer saber de escola e tal, não vai fazer vestibular. Não é isso não. Todas essas coisas são concedidas por Deus, permitidas, são coisas lícitas, diz a Bíblia. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Você tem o direito de aceitar coisas lícitas e coisas que convêm para você. Agora, aquilo que não convém a um cristão, nós não devemos aceitar, não devemos participar. Não é? Como eu disse uma vez aqui, numa congregação que eu fui, perguntei quem assistia novela. Aí umas pessoas ficaram olhando de banda assim, umas irmãs casadas até. Só uma menina de 13 anos, da idade de algum de vocês, levantou a mão: eu assisto. Ela teve coragem. Aí eu disse: minha filha, parabéns. Parabéns pelo seu caráter, sua personalidade. Enquanto tem irmã casada olhando para um lado e para outro, uma coleguinha sua está catucando a outra, que assiste novela Malhação, essas patifarias, você teve coragem de dizer que assiste. Mas eu não lhe parabenizo porque você assiste novela, não, pela sua personalidade. Aí eu perguntei a ela: qual a novela que você está assistindo, menina? Naquela época ela disse: uma tal de Morde e Assopra. Isso é o cão purinho. Ele morde a pessoa e assopra para a pessoa não sentir dor na consciência. Aí eu perguntei a ela: minha filha, uma terceira pergunta, quando você está sentado na sua casa diante do televisor, assistindo a esse tal de Morde e Assopra, tem uma cadeira ao seu lado vazia, Jesus está do seu lado? Ela foi sincera e disse: não. Ela disse que não. Então, minha filha, agora fica por sua conta, viu? E aconselhei o que aconselha todo mundo, crente: não fique num lugar onde Jesus não pode ficar com você. Não entre num lugar onde Jesus não pode entrar com você. Seja firme, porque nós somos peregrinos e forasteiros na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos de passagem aqui, meus irmãos. Estamos de passagem. Nossa pátria, como diz aqui, é uma pátria melhor, é a pátria celeste, onde na Bíblia diz no capítulo 21 do Apocalipse, ali não vai lá ladrão, não haverá morte, não haverá doença, não haverá hospital, não haverá quartel, não haverá nada disso, porque ali é o lugar perfeito do céu, na presença de Deus. Não é verdade, irmão?
Então aqui disse, esses homens que creram em Deus no Antigo Testamento, se lembrassem da terra de onde eles saíram, poderiam voltar. Mas o apóstolo aqui diz que eles desejam a melhor, isto é, a pátria celestial. Eu pergunto, quem está esperando a vinda de Jesus? Levante a mão e dê glória a Jesus. Somente através da vinda dele é que nós vamos ser trasladados daqui para essa pátria terrena para a pátria celestial. Este será um acontecimento de caráter sobrenatural, não é? Que os homens aí de fora riem da cara da gente. Diz que a gente acredita em mito, em conversa fiada, etc. Porém, todas as profecias da Bíblia, até aqui todas se cumpriram. As que restam se cumprir, vão se cumprir ainda, porque Jesus disse, eu velo pela minha palavra para cumprir. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Dê glória a Deus por isto, meus irmãos. Então, Deus está prometendo uma pátria melhor para nós. Melhor do que o Brasil, melhor do que o Rio Grande do Norte, melhor do que Parnamirim, ou de qualquer outro lugar no mundo. Louvado seja Deus, não é? Aí avançando aqui, pela fé, mais uma vez, volta a Abraão, o quinto nessa lista. Abraão ofereceu Isaque, quando foi provado, irmão. Já pensou? Veja, Abraão teve Isaque quando tinha 100 anos de idade. 100 anos de idade. É um fato, não é, inusitado, jamais explicável pela ciência. Aí quando Isaque estava com seus 17 anos, por aí assim, aí Deus disse, Abraão, toma teu filho Isaque, olha, um rapazinho já, e vai me oferecer em holocausto. Já pensou? Eu acredito que ele nem falou com Sara. A Bíblia não diz que ele falou com a mãe. Né? Veja o que é a fé. Ele podia ter questionado, mas Deus, tu disseste que ia me dar uma herança como a estrela do céu, me deste o único filho que eu tenho, com 100 anos, e agora tu quer tirar o meu filho, mandando eu matar o meu filho. Ele não fez isso. Ele chamou Isaque e disse, meu filho, amanhã nós vamos para um lugar, a uns 3 dias daqui. Sim, papai. Preparou o jumento, preparou os servos que iam ajudá-lo, e saíram em direção ao Monte Moriá. Quando chegou ao pé do monte, estão lembrados? Ele disse para os homens que estavam lá embaixo, olha, vocês fiquem aqui, olha agora a fé, fiquem aqui, que eu e o moço iremos adorar lá em cima do monte, e depois retornaremos. Você não percebeu não? Ele não disse, eu vou voltar com a faca suja de sangue. Não, eu vou com Isaque e nós dois vamos voltar para nossa casa. Dê glória a Deus por isso, não é, irmão? Aí está a fé de Abraão. E agora veja bem mais terrível a prova da fé, não é? Isaque vai levando a lenha, né? Vai levando a lenha nas costas. A lenha. Daqui a pouco Isaque pergunta, meu pai, aqui está a lenha, o facão está aqui, e cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Não vai oferecer um sacrifício? Veja a obediência desse rapaz, né? E veja agora mais uma vez a fé de Abraão. Meu filho, Deus proverá cordeiro para si. Dê glória a Deus. Deus proverá cordeiro para si. Ele não desanimou a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ele não via cordeiro nenhum, mas disse, Deus vai providenciar o cordeiro, meu filho. Quando chega no cume do Monte Moriá, aí prepara o altar de lenha, e Isaque olha para um lado e para o outro, não vê nada. Diz, meu filho, não sei se ele disse, sinto muito, mas você vai ser sacrificado. Se deite aí. Isaque, com um rapaz de seus 17 anos, o quê? Não, senhor, você não vai tocar em mim não. Descia do monte correndo, não tinha quem pegasse ele.
Mas Isaac se deixou amarrar. Se deitou olhando para o céu. E o pai amarrou. Viu? E quando ele pegou no cutelo, levantou o facão, metendo no pescoço de Isaac, o anjo disse: Abraão, Abraão, que é, Senhor? Não faça nada com o rapaz, porque agora eu sei que você teme a Deus. Dê glória a Deus por isso. Eu sei que você teme a Deus, Abraão. Já pensou? O coração de Isaac devia estar bem apertado. Vou morrer, mas meu pai sabe o que está fazendo, não é verdade? Mas quando o anjo apareceu, ele deve ter sentido uma alegria profunda. O pai desamarrou, ele desceu. Quando olhou, estava um carneiro preso, um cordeiro preso pelo chifre no meio do mato. Está aí o cordeiro. Aquele cordeiro representa Cristo. Aquele cordeiro que foi morto no lugar de Isaac representa Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu no meu lugar e no seu lugar também. Dê glória a Deus por isto, meu querido irmão. Então aqui está, meu irmão. E aqui esse texto diz assim, não é? Ele ofereceu o seu filho aquela prova tremenda. Mas diz aqui, em Isaac será chamada tua descendência. Considerou Abraão que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Ele disse: eu vou matar meu filho, mas eu creio que Deus vai ressuscitar dos mortos, para cumprir a promessa que Ele me fez, de que eu seria pai de uma grande nação. Fé é isso. Fé não é crença, apenas crença não. Muita gente crê em Deus, mas não obedece. Crê em Deus, mas não faz a vontade de Deus. Essa crença não vale nada para Deus, né? Aí vai falando de Isaac. Isaac abençoa Jacó e a Esaú, não é? Nos tocante às coisas futuras. Isaac, Jacó e Esaú eram gêmeos, né, irmãos? E Esaú era o primogênito, mas Esaú se tornou carnal e trocou a sua primogenitura, por quê? Por um prato de lentilhas. Isso diz muita coisa. Tem crente hoje trocando a sua salvação, a sua comunhão com Deus, não é? A igreja de Deus é chamada a igreja dos primogênitos, trocando a primogenitura celestial por namorado, por namorada, por emprego, por isso, por aquilo, pelos estudos, para fazer a vontade do mundo da carne. Cuidado, cuidado, meu irmão. Isso é uma falta de fé e de temor de Deus muito grande, não é verdade? Então, Jacó, próximo da morte, abençoou os filhos de José, não é? Cada um dos filhos, abençoou Manassés, Efraim ali, dando uma profecia para o futuro, pela fé, e José, próximo da morte, fez menção da saída do filho de Israel, e ele disse: olhe, eu vou morrer aqui, mas quando vocês saírem, leve os meus ossos, não quero... Irmão, Egito não é lugar para crente, não é lugar para crente. José não quis que ficasse lá, nem os ossos dele. Tire os meus ossos daqui e leve para aquele lugar que eu já comprei, assim. Nem os ossos do crente, entendeu? Então mas tem crente que ama o mundo. O que é que diz São João? Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E diz São João: o mundo passa, e a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Dê glória a Deus por isto. Permanece para sempre, porque, meu irmão, mesmo que morra fisicamente, um dia está prometido que ele vai ressuscitar para ir para o céu com Jesus, com a sua igreja. Entende? Então Moisés viu isso, pela fé sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Vocês sabem da história de Moisés, um bebezinho de 3 meses, foi colocado num cesto no rio Nilo. Por quê? Porque o rei mandou matar todos os filhos do sexo masculino, para que Israel não continuasse crescendo. Está entendendo, irmão? Foi por isso. Mas aqui, pela fé, vendo que era menino formoso, não é?
foi Deus que dirigiu aquela estratégia, né, da mãe de Moisés. Foi lá no rio Nilo, colocou ele dentro daquele cestinho. E a irmãzinha dele, Miriam, ficou olhando o que ia acontecer. Daqui a pouco lá vem a filha de Faraó, com as suas moças, toma banho ali. E quando viu o choro do menino, foi lá ver. Ah, esse menino tão lindinho, deve ser dos hebreus, que abandonaram aqui. Né? Aí Miriam se aproximou e disse: a senhora quer que eu arranje uma pessoa para cuidar dele? Arranje uma pessoa para cuidar dele. E ela foi chamar quem? A própria mãe de Moisés, que criou ele até um certo tempo, depois de desmamado, por volta de 7 anos, entregou para a filha de Faraó, criar no palácio. Então Moisés tinha todas as regalias de filho da filha de Faraó. Diz a um historiador que o Faraó provavelmente não tinha filhos, só tinha filha, e que uma mulher não podia assumir o reino do Egito. E segundo esse historiador, né, diz que provavelmente Moisés poderia ser o Faraó, substituir o seu pai adotivo. Mas aqui diz: preferiu ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Isso é fé. Fé em Deus é isso, irmãos. É fidelidade, tá certo? E diz aqui: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Interessante que o autor aos Hebreus fala de Moisés acerca de Cristo, que Moisés não conhecia, mas é pela fé, não é? Preferiu o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Querido, você não está vendo Jesus, mas Ele está aqui em nosso meio, não é verdade? Ele prometeu. Então você crê ou não crê? Como disse, parafraseando um certo escritor inglês, não é? Ser ou não ser, vamos dizer, crê ou não crê, eis a questão. Agora a fé, como eu disse, não é mera crença não, a fé em Deus tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Jesus disse: quem crê em mim, segundo as Escrituras, ou seja, quem tem uma fé segundo a palavra de Deus, rios de água viva manarão do seu interior. Dê glória a Deus por isto. E ele falava do Espírito Santo que havia de vir sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Pela fé Moisés celebrou a Páscoa lá no Egito, meus irmãos. Pela fé, não é? Depois que Deus derramou aquelas pragas terríveis lá, não é? Deus derramou as pragas, que Faraó estava duro, não queria deixar o povo sair. Irmão, se Deus quisesse, Ele já tinha acabado com a humanidade agora, como Ele fez no dilúvio, acabado de outra forma. Mas Ele não faz isso agora não. Sabe por quê? Quando Ele foi acabar, destruir Sodoma e Gomorra, por exemplo, não é? Abraão perguntou: Senhor, se lá tiver 50 justos, tu vai destruir todo mundo, inclusive os justos? Não destruo. Senhor, e se tiver 40, o Senhor vai destruir? Também não destruo. Senhor, e se tiver 30, destrói? Não destruo. Senhor, não se irrite comigo não, vou perguntar só essa vez. E se tiver 10, tu vai destruir? Destruo não. Aí Abraão desistiu. Puxa vida, não tem nem 10 pessoas lá. Ele estava preocupado com Ló e sua família. E os anjos saíram, os 3, e foram para Sodoma. Em Sodoma você sabe o que aconteceu, não é? Os gays da época, não é? Os homossexuais que quiseram atacar os anjos para ter relações com eles. Porque os anjos se apresentaram de uma forma humana. A aparência era de um homem, não é? Qualquer daquele tempo. Por aí você vê como que a maior pecaminosidade de Sodoma não era somente homossexualidade, mas essa era a maior. Quando investiram para a casa de Ló, os anjos disseram: deixa comigo, e cegaram todos eles. Se Deus quisesse, fazia tudo isso. E sabe por que não destrói a humanidade? Porque não tem só 10 justos no meio da humanidade.
Graças a Deus que existem milhares ou milhões e milhões de crentes, de servos em Jesus, que servem a Deus em todos os lugares do mundo. Por isso que Ele não destrói. No entanto, o mundo não reconhece isso não. Governantes, políticos, educadores, universidades, IF, não sei o quê, todos eles acham que a igreja é um bando de um povo ignorante, supersticioso, né? Que acredita em mitos. Mas um dia, meus irmãos, se verá, diz a Bíblia, a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Dê glória a Deus por isso. Agora já se percebe a diferença, de certa forma, mas não é na sua plenitude. Em Mateus capítulo 5, Jesus diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Queridos, nós temos que ser influenciadores e não influenciados. Apareceu agora na internet uma expressão em inglês, influencer. Já viram isso, né? Influencer, digital influencer. Influenciador digital. Besteira, baboseira. Entendeu? Influenciadores mesmo são aqueles que têm Jesus na sua vida, são aqueles que dão testemunho, onde eles entram, onde eles andam, as pessoas dizem: aquele é diferente, aquela é diferente. Por quê? Porque influencia com a presença de Deus na sua vida.